Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo mantendo a minha compostura, minha educação e minha serenidade. Porque os caras só podem estar de palhaçada. Não tem outra explicação. Bom, sabemos muito bem aqui, se você me acompanha há mais de 5 minutos, que a medicina convencional, bem como a psicologia, que se ancora nos mesmos estudos, não entenderam o que é burnout. Mas nem de longe. Tanto que quem já burnoutou, já entrou num consultório de médico ou de psicólogo, sabe exatamente do que eu tô falando. Os caras não sabem o que fazer com a gente. Eles acreditam que é um transtorno de humor, que tomar antidepressivo e ficar arrastando essa âncora pro resto da vida, controlando o estresse pra sempre, é uma solução super definitiva. Aí é psicólogo falando que a gente precisa voltar pro trabalho, que a insônia é a ansiedade mais nada. É médico concluindo que a gente tem fibromialgia sem... Olha, e agora os caras, veja bem, ao invés de estudarem esta porra como eu fiz, ainda que dentro do meu limite, eles inventam um tal de burnout, de burnout talk. Isso sem falar no burnout afetivo. Gente, mano, pata caparel. Eu preciso de 1 minuto. Primeiro que eles precisam decidir. Ou o burnout é exclusivo do trabalho, ou existe burnout afetivo, tá? As duas coisas não dá, porque elas são opostas, são contraditórias. Então, só para esclarecer, burnout não é exclusivamente uma consequência apenas do ambiente de trabalho corporativo. Donas de casa podem burnoutar, já saiu aí do corporativo, mas ainda estamos falando essencialmente de uma sobrecarga de trabalho. Mas um estudante pode burnoutar. Então já não é mais exclusivo do trabalho. Estou confuso, meu Deus, o que será? Uma pessoa pode entrar em burnout quando tem necessariamente 3 fatores somados. E esses fatores são: 1, sobrecarga alta, 2, ambiente merda, 3, uma inabilidade da pessoa em emocionalmente administrar uma sobrecarga alta num ambiente merda, se mantendo saudável ou saindo dali. Nós estamos falando de uma dona de casa que tem 2 filhos pequenos, que faz absolutamente tudo dentro daquela casa e em referências à criação dos filhos, sozinha, uma sobrecarga alta. E quando o marido chega, quer o jantar na mesa, quando ele abre a porta, fala que ele trabalha o dia todo para trazer dinheiro para casa e ela fica em casa sem fazer nada, ameaça diminuir a mesada essa que ela gasta com a casa e com os filhos. Temos aqui um ambiente merda, em que ela é cobrada, em que ela não tem autonomia, é criticada, invalidada, desvalorizada. E somando-se a isso, tem ela achar que sair desse casamento não seja uma opção. Então está acabando com ela, está deixando ela ansiosa, deprimida, sem dormir direito, absolutamente exausta, mas ela não entende que ela tenha qualquer tipo de saída dessa situação. Nós estamos falando de um estudante que está prestes a fazer o Enem, ou que está estudando para um cara que está estudando para o concurso público. Sobrecarga. Daí, essa pessoa mora numa casa em que, sei lá, o pai quer que ela entre na faculdade tal, que senão o bicho vai pegar. Ou a pessoa sabe que se ela não passar no concurso tal, os pais vão se decepcionar. É o sonho da vida deles. Então, pessoas muito tensas, sempre em alerta, sendo cobradas, se achando sempre como não estando se esforçando o suficiente, porque precisa fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Ambiente merda. E a pessoa, debaixo dessa sobrecarga e dentro desse ambiente, não consegue, sei lá, sentar para conversar com o pai, para falar que o negócio dela não é engenharia, é publicidade, ou que ela não quer um cargo público, ela quer viajar ao Brasil numa Kombi e postar sobre isso nas redes sociais. A pessoa entende que ela não tem saída, que ela precisa conseguir aquilo. Ela não tem uma outra opção, ela não pode decepcionar. Aí, caminho pro burnout. Estamos falando aqui de uma criança que tem pais super protetores e controladores que tiram a autonomia dessa criança. Uma criança que não consegue mais se expressar, que nem sabe mais do que ela gosta, porque ela não brinca, ela tem uma agenda cheia. No primeiro bimestre a criança já tá tensa, porque ela sabe que se ela pegar uma recuperação lá no fim do ano vai ser o caos em casa, vai rolar castigo, vai apanhar, sei lá o que vai acontecer, vai ouvir que é uma decepção, vai ser comparada à irmã.
Ou seja, não precisa ser pelo trabalho, mas precisa somar sobrecarga alta, ambiente merda e uma inabilidade emocional da pessoa em sair daquilo. É você que acha que não pode largar seu emprego abusivo, porque senão não vai conseguir pagar as contas, por exemplo. Isso é uma coisa. É sobre isso que eu falo aqui no Instagram, no Spotify, no canal de aulas, nos meus livros, etc. Outra coisa completamente diferente disso que eu acabei de falar é, por exemplo, burnout afetivo. Que, em primeiro lugar, não tem nem que ter esse nome, porque não é burnout, tá? É ansiedade, é depressão, é anedonia, é inabilidade emocional da pessoa em se propor a se conhecer e amadurecer, ao invés de ficar desesperado para arrumar um relacionamento para não ser julgado socialmente, tentando preencher o vazio que só ela pode preencher, mas ela não entende. Não é burnout. Hoje em dia, ansiedade, depressão, exaustão e saco cheio estão sendo sempre conectadas a burnout, como se fossem um sinônimo. E agora me vieram com um negócio que descobriram um tal de burn-on, tá? Burnout agora é o burn-on. Deve ser burn-on que fala o burn-on. Vou falar burn-on, porque eu sou chique, tá? Então o burn-on. Que antes do burnout tem o burn-on, que é aquela fase onde a gente está em velocidade máxima para cumprir as nossas metas, para conseguir nossas coisas, para dar conta de tudo. Mas a gente está sempre exausto, se entupindo de café, mas forçando a barra e indo em frente até que a pessoa colapsa. Porra, isto é burnout. Gente, isto é burnout. Acontece que a coisa é pior. Eu estou nervosa. Acontece que a coisa é pior do que eu imaginava. Porque com toda a sinceridade e ingenuidade que existe em meu pequeno coração, eu realmente achei que os caras tinham entendido que burnout não é o colapso em si, e sim todo um processo que se encaixa entre o estresse crônico e o colapso. Tudo isso é burnout. Burnout não é o colapso. Burnout é a gente tentando fazer as coisas, se esforçando, se matando para não perceberem que a gente não tá mais dando conta, se enganando, sem querer parar, sem querer desistir, sem querer desacelerar, com medo de decepcionar, de se queimar, de perder o emprego, de não pagar as contas, exausto, sem dormir, se entupindo de açúcar, café e remédio, até que a gente colapsa. É como se ao invés de entender o que tem debaixo da superfície do mar, os caras inventassem um mezanino, entendeu? Então tem a superfície, que tem as ondinhas. Aí tem um mezanino. E aí tem a água. É tudo água. Pode ser uma água X e um fundo do mar, uma temperatura diferente aqui ou ali, uma população de peixe diferente aqui e ali. É tudo água. Foca em entender o que tem na água. Não em inventar uma coisa nova, uma segunda coisa além da água, que não explica o que vocês já não estão entendendo e ainda complica uma coisa que vocês claramente não estão dando conta nem de se interessar para entender. Quem que está interessado? A indústria de antidepressivo, de remédio para ansiedade e remédio para dormir, e quem burnoutou. Aí, você junta as duas coisas e quem burnoutou recebe esses remédios. Todos concluem que não tem outra forma de resolver. Precisamos controlar para o resto da vida. E aí, ao invés de tentar entender como resolve de uma vez, os caras inventam um outro nome para uma fase que já é burnout. Só é antes do colapso. Meu Deus do céu. Gente, olha. Tem também um tal de burnout, que é o burnout que acomete os criadores de conteúdo que fazem vídeos curtos para o TikTok. Daqui a pouco vai ter uma palavra para o burnout que um jornalista tem quando precisa trabalhar cobrindo a guerra do tráfico, e uma palavra para burnout que o professor tem quando precisa dar aula em sala com goteira, e aí a medicina convencional está cada vez mais se especializando em coisas isoladas, né? Antigamente tinha ortopedista. Hoje você tem o ortopedista especializado em mão e você vai no ortopedista de mão e ele te indica o amigo dele, que é o ortopedista especializado no dedinho da mão. É esse movimento em que eles passam a nos enxergar como partes separadas de corpo,
Justamente o que faz com que eles não estejam entendendo como lidar com o burnout. Por isso, a medicina integrativa aparece como sendo, de longe, a melhor opção para se tratar um burnout, porque eles nos veem por inteiro, corpo, mente, emocional, mental, tudo junto, misturado, uma coisa influenciando na outra e sendo influenciada por ela. O movimento para que a área da saúde saiba lidar com uma pessoa em burnout sem ignorância e deboche é entender a coisa toda como um todo. Mas o que a gente está vendo é a criação de partes de uma coisa não compreendida e essas coisas isoladamente não fazem o menor sentido. É esforço jogado no lixo. É ficar empacado num caminho em que precisa se evoluir, andar, crescer, se movimentar. A gente parado, olhando para trás, olhando para cima, sei lá o que estão fazendo. Só não estão resolvendo, nem se interessando, nem preocupados. É mais um interesse de imprensa, de criadores de conteúdo em criar novas palavras para aquilo parecer uma novidade, todo mundo se interessar em ir lá ver o que é e debater se é, se não é, se não é, do que entender a coisa num sentido em que ela possa ser resolvida para que a gente possa finalmente entrar num consultório médico sem levar uma risada no meio da cara, sem ser invalidado, sem levar deboche e sem sair com uma prescrição de um remédio que vai fazer a gente talvez se sentir melhor em alguns sintomas para conseguir, com muito esforço, se arrastar como uma âncora no nosso pé pro resto da vida tentando controlar o estresse e pisando em ovo. Eu não tenho sanidade para falar sobre isso sem encarnar aqui o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Até o próximo.